importantes e disseram: por que você não segue o seu sonho de verdade? Eu tive uma pessoa que falou isso pra mim. Você consegue. Do mesmo jeito que você está fazendo engenharia agora, você vai conseguir fazer o curso de medicina. Vai te desgastar um pouco mais, mas você pode fazer isso agora. E aí eu estava naquele dilema: meu Deus, eu estou quase terminando engenharia, eu vou começar um curso do zero. Engenharia civil é o que você vai se sentir plenamente realizada? Não. Então vá atrás daquilo que você quer. Não perca tempo dentro de algo que você não deseja, porque foi o caminho que você começou. Ou seja, naquele momento você sabia qual era o seu sonho de verdade. Eu sabia. E o outro é o medo da opinião alheia. Sim. Porque a opinião alheia, quanto que a gente tá preso naquilo que vão pensar da gente? O que vão pensar? Já que eu estou há 3 semestres para me formar em engenharia, por que que eu larguei engenharia? Vão dizer que eu sou fracassada? Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jamile Macias e esse é o Café com Medicina. E nada mais, nada menos que para essa primeira conversa do Café com Medicina, eu trouxe uma amiga maravilhosa de carreira, Jéssica, que é controladora de voo, militar da aeronáutica, formada em engenharia. Quase. Foi quase. Foi um relacionamento tóxico, eu larguei esse boy pra lá. E ela veio aqui para contar um pouquinho pra gente sobre a trajetória dela na medicina, como que ela tem caminhado, o que foi para ela entrar na faculdade de medicina, além de tudo, acima dos 30, né? Esse é um detalhe muito importante, tá? Primeiro deixa eu me apresentar, né? A Jamile já me introduziu, meu nome é Jéssica, eu sou controladora de voo há 16 anos. Trabalhei durante 13 anos na Torre Recife, um caos arretado. Agora eu tô no... Porque eu achava que a minha vida estava muito tranquila. Mas conta pro pessoal que é Torre Recife também, né? Porque Torre Recife, Torre de Controle de Tráfego Aéreo do Aeroporto Internacional de Recife. Gilberto Freire. Exato. Freire. Minha gente, tem nome, sobrenome e, né? E trabalho. Assinatura. E trabalho. E trabalho. Quando vocês vão no aeroporto, vai lá no último andar, olha pro outro lado, tem um prédio laranja, não é aquele mais não, é o do lado, um branco. Pronto, eu trabalhei ali, na verdade no laranja, mas a nova é no branco. Durante 13 anos da minha vida, estou trabalhando agora no Centro de Controle de Área Atlântico, chique Oceânico, demais. Só falo com o pessoal que vai e volta da Europa, tá? Um negócio bem fino hoje em dia. São as aeronaves que estão voando e atravessando o Oceano Atlântico, indo para a Europa ou voltando da Europa, né? Isso, não, Jéssica? Coisa que eu nunca fiz, mas eu controlo o povo que vai, entendeu? Você está indo para a Europa, pronto. Ela vai cuidar de você. Eu vou cuidar de você, viu? Confia. Então, e a Jéssica, a gente se conheceu lá nessa torre. Quando você for viajar aqui, quem for passar aqui pelo aeroporto de Recife, vai ver a torrezinha lá, com os controladores que estão trabalhando. Um abraço para os nossos amigos controladores de voo também de lá, né? E a gente se conheceu lá, né? Nosso primeiro contato foi ali na torre de controle. Ela era instrutora, eu era estagiária. E aí me ensinou bastante, me ajudou ali no meu processo de habilitação técnica, né? Para poder conseguir trabalhar na torre, que tem todo um processo para trabalhar na torre. E aí a gente se conheceu e tal, mas a gente não tinha tanta proximidade. Era uma relação profissional, colegas de trabalho e tudo mais. Mas eu sempre percebi que havia algo de especial na Jéssica, que é uma excelência em tudo que faz, né? Sabe aquelas pessoas assim que você olha e diz assim, nossa, ela é muito perfeita. E eu, como eu não sou invejosa, eu não sou aquelas pessoas que criticam quem é muito perfeita. Eu quero estar perto dessas pessoas que são muito perfeitas, porque eu quero ficar um pouquinho parecida com elas, né? Não, gente? Aí tem gente que fica, não, ela é maravilhosa, linda, inteligente, eu quero ficar perto dessa mulher. Só que eu deixei de trabalhar lá na torre por um tempo e vim trabalhar em outro setor aqui dentro do Sindacta, onde eu fiquei um pouco distante, né, fisicamente, do dia a dia com ela. Então eu não tinha tanto contato, nem tinha muito o que saber da vida dela para, né, para estar admirando e querendo copiar não, né, mas modelar, na verdade, né, Jéssica? Eu acho que quando a gente encontra uma pessoa que é boa realmente, que tem algo para acrescentar, eu sou daquelas pessoas que quer estar por perto. Obrigada, viu? Muito obrigada. E aí a Jéssica apareceu em um determinado momento, passou a trabalhar no local onde eu estava trabalhando, que era um pouquinho distante da torre, e veio trabalhar onde eu estava. E, pelos bastidores, conversa de corredor, Dona Jéssica estava cursando medicina. Eu digo, ixi, cursando medicina, não bastava a mulher ser linda, maravilhosa e tudo, a bicha ainda está cursando medicina. E não bastasse estar cursando medicina, estava na UPE, né?
Tava na UFPE, mulher, Na comecei por lá. Humilhar já começa assim, ó. Vamos lá, né? Porque a gente tá tentando pelo menos passar numa que não seja tão difícil assim, mas a bicha já tava na UFPE. Aí, juro, gente, eu vou falar pra vocês, porque aqui é coração aberto, falar a verdade. Eu falei assim, minha irmã, a mulher tá cursando medicina na UFPE, a bicha é... Não posso falar palavrão, mas a bicha é rocheda mesmo, né? E é o que eu falei, tem gente que vai olhar e dizer assim, não tá cursando medicina. Gente, ela tava cursando medicina, eu queria saber como era que ela tava cursando medicina lá, o que ela tava fazendo. E aí eu cheguei perto dela, né? Eu lembro até acho que um corredor, gente, não sei, faz um tempinho já isso. E aí eu perguntei pra ela, tu tá cursando medicina e tal? Ela, com toda a doçura e delicadeza dela, tô, mulher, tô sim cursando. Ou seja, aquelas pessoas maravilhosas que quando você vai procurar saber de alguma coisa, que elas estão dispostas a te ajudar, assim, de graça, não é aquela pessoa assim, soberba e tal. E às vezes a gente tem na gente uns bloqueios que impedem a gente de chegar em uma pessoa assim, achando que essa pessoa não vai querer conversar ou compartilhar aquilo que está vivendo. E na hora eu pensei assim, eu falei, cara, não vou me bloquear com isso, sendo que eu tenho uma pessoa aqui do meu trabalho, que vive minha realidade e que está muito próxima a mim e está fazendo aquilo que um dia eu sempre sonhei. Então eu sentei com ela, perguntei, ela com todo o carinho do mundo, ela parou, sentou comigo para conversar, contou. Estava na UFPE, já mudou de faculdade, eu vou deixar para você contar um pouquinho mais, Jéssica, como que foi essa sua trajetória. Mas eu queria só mostrar para o público, né, para as pessoas, quão maravilhosa você é. E queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que foi esse sonho de entrar na medicina, em que momento que isso nasceu e qual foi a jornada até esse dia que a gente parou para conversar e você contou tudo isso para mim. Até esse momento, né, que realmente foi, olha, antes de tudo, a recíproca é verdadeira, tá? Obrigada. E eu te admiro muito, você é uma pessoa maravilhosa e eu partilho com você dessa ideia de que assim, cara, aqui tá bom, deixa eu pegar. Quem mais quer viver isso? Quem mais eu sei que se beneficiaria disso e levar essas pessoas junto comigo, sabe? Eu acho que a gente sempre ganha muito quando a gente compartilha aquilo que está dando certo na vida da gente. Verdade. Sabe? Eu acho que é uma máxima antiga, mas que é muito verdadeira. Quando a gente sai semeando boas coisas, essas boas coisas elas retornam para a vida da gente. Verdade. E Deus abençoe que a gente consiga ser esse canal. Eu acho que agora a gente, dentro dessa carreira, a gente vai conseguir ser esse canal por onde muitas coisas boas vão fluir. Com certeza. Né? Através da gente. E assim, aqui aproveitando, né, nosso episódio, onde pessoas que talvez não teriam esse contato, porque não teriam essa convivência com a gente, às vezes querem saber um pouco também dessa carreira, dessa possibilidade que para algumas pessoas não é real. E elas podem acompanhar um pouquinho da nossa história, fazer aquilo que você fez comigo alguns anos atrás. Talvez a gente consiga levar para algumas pessoas que estão ali sentadinha, com aquele sonhozinho guardado. Será que dá? Será que dá? Né? Será que é possível? Minha gente, a minha história, ela começa muito cedo, mas eu vou poupar vocês dos primeiros anos da minha vida. Eu vou logo para o momento decisivo em que a minha origem, ela é uma origem em que a gente não tem tanta oportunidade, não tem tanto esse privilégio de escolher. Eu vou trabalhar ou eu vou estudar. Eu precisava ter uma estabilidade, eu precisava ter uma carreira que me fornecesse segurança. Então, eu entrei, essa porta da aeronáutica, essa porta do controle de tráfego aéreo, ela se abriu para mim. Eu sou muito grata por essa oportunidade que tive. Amo o que eu faço, eu amo ser controladora de voo e, inclusive, acho que o controle de voo, ele me ensinou muitas coisas que eu vou aproveitar dentro da medicina. Dentro do controle de voo, você sabe, né, Jamília? A gente está sujeito a cenários muito estressantes, nós temos sempre que estar fazendo avaliação de variáveis para melhor tomada de decisão. Rápida e assertiva. Exatamente. A gente está sempre fazendo revisão de processos
para saber os pontos em que a gente pode melhorar. Nós temos protocolos que precisam ser seguidos à risca. Para cada situação, checklist. E você também viveu isso dentro da sua trajetória de piloto, né, minha querida? São 3 profissões que tem muita coisa a ver no proceder, né? Não parece, mas tem, tá, gente? E aí você, assim, em que momento da sua vida você parou e disse assim, já dentro dessa carreira, já trabalhando, né, foi uma situação minha também, você chega no momento que você tem que arrumar um emprego e tem que ter uma subsistência, né? Exato. E aí os nossos sonhos, que não sei se para você foi assim, mas para mim eu achava que era um pouco distante, a medicina, né? Há alguns anos atrás, porque a gente já não tá tão novinha assim, né? E aí ficou... Botox tá em dia, né? Tá super em dia. E aí, que momento dentro dessa carreira, eu acredito que você tenha pensado nisso em vários momentos, mas em que momento virou a chave e disse assim, vou fazer? Eu pretendia fazer um curso de progressão dentro da minha própria carreira. E a pandemia foi aquele período caótico em que tudo mudou, inclusive a nossa progressão de carreira, ela mudou, nosso tempo de serviço, muita coisa mudou dentro da nossa área. E, como você falou, eu estava dentro do curso de engenharia, tinha parado um tempo para estudar para o concurso, depois voltei para o curso de engenharia, estava aquele relacionamento mal resolvido, sabe? E eu tive pessoas que naquele momento foram muito importantes e disseram, por que você não segue o seu sonho de verdade? Eu tive uma pessoa que falou isso para mim. Você consegue. Do mesmo jeito que você está fazendo engenharia agora, você vai conseguir fazer o curso de medicina. Vai te desgastar um pouco mais, mas você pode fazer isso agora. E aí eu estava naquele dilema, meu Deus, eu estou quase terminando engenharia, eu vou começar um curso do zero? E as expectativas que existem nesse caminho que eu já entrei? Aí eu tenho uma rede de amigos, de família que foi essencial nesse momento em que eu tinha uma decisão muito importante para tomar. Eles me apoiaram. Meu irmão foi uma pessoa que me apoiou muito. Meu irmão, ele é engenheiro civil também. E ele disse, Jéssica, eu sou engenheiro civil, mas eu não me sinto realizado dentro daquilo que eu estou fazendo. Eu quero buscar outra coisa. Engenharia civil é o que você vai se sentir plenamente realizada? Não. Então vá atrás daquilo que você quer. Não perca tempo dentro de algo que você não deseja, porque foi o caminho que você começou. E esse foi o momento, essa foi a virada de chave que aconteceu para eu sair, olha, e estava faltando pouco, tá? Minha gente, você, meu amigo, telespectador, escutador desse podcast, se você esteve na engenharia, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Você está a 3 períodos de concluir a engenharia, depois de você ter quebrado aquelas pedras todinha. Você desistir, dói. E você tocou nos pontos bem interessantes aqui, Jéssica. Primeiro que você disse seguir o seu sonho de verdade. Uhum. Eu acho que talvez algumas pessoas elas ainda não saibam ou não conseguiram definir o que é o sonho delas de verdade. Por diversas situações, às vezes. Até porque, por não acreditarem em si próprios, acabam deixando o seu sonho meio que guardado e não assumem para si próprio que aquilo é um sonho. Se eu não assumo que para mim aquilo é um sonho, não tenho como correr atrás, não é não? Exato. Então achei legal, interessante, você falou assim, ou seja, naquele momento você sabia qual era o seu sonho de verdade. Eu sabia. E o outro é o medo da opinião alheia, né? Sim. Porque a opinião alheia, quanto que a gente tá preso naquilo que vão pensar da gente? Por exemplo, o que vão pensar? Já que eu estou há 3 semestres para me formar em engenharia, por que eu larguei engenharia? Vão dizer que eu sou fracassada? Será que eu vou me sentir fracassada porque não terminei? Sendo que você sabia que você não estava terminando, não era porque você não era capaz. Porque com certeza eu acho que os primeiros anos de engenharia devem ser extremamente difíceis. E eu sei que o pessoal vai desistindo das turmas que se formam, se eu não me engano, é muito menos do que aquilo que entrou. É. Então, assim,
Outro ponto ali, você sabia que não era por falta de capacidade, até porque você estava entrando no curso que é absurdamente difícil também. Nossa Senhora! E aí, clareza do seu sonho, né? Clareza de quem você é, porque você sabia que não era falta de competência, e coragem de deixar todos esses tópicos que eu coloquei e correr atrás do seu sonho de verdade. Eu acho assim, algumas pessoas podem estar presas nisso aí, né? Não sabe se é realmente seu sonho, porque assim, eu tô com 37 anos, não precisa falar a sua idade. Mas quando você pensa em entrar na faculdade de medicina numa idade avançada, a primeira coisa que você pensa, faz a conta, 6 anos. Vou me formar com 43, 42, com 45, com 50 anos. Ah, não vou fazer. Quando eu me formar já vou estar com 50 anos. Eu passou pela minha cabeça, lógico, porque o pensamento é uma coisa que passa e a gente vai fazer alguma coisa com ele. E aí eu pensei, mas meu amigo, eu posso chegar aos 42 anos médica, ou eu posso chegar aos 42 anos do mesmo jeito que eu tô. Então, assim, passei por cima daquilo e entrei. Isso foi também uma questão para você nesse momento dessa decisão? Foi. Foi porque... Falhas técnicas. Ó, gente, momento de... vamos ajustar aqui. Vai Faz parte. para aquele negócio do background. Sim. Mas a questão da idade, ela foi bem forte no início. Por todas essas questões que você falou. E porque a gente sabe, o curso de medicina, ele demanda muito de você. Ele exige uma dedicação, exige um sacrifício do seu tempo livre, exige um sacrifício do tempo com a sua família. E assim, é por isso que eu reforço que é muito importante que você esteja cercado de pessoas que realmente compram aquele sonho junto com você. Porque essas pessoas vão precisar entender quando você não estiver lá. Verdade. E existia uma série de questionamentos, tá, mas como é que eu vou fazer para expandir família? E quando eu me formar, eu vou estar com tal idade, eu vou ter que estar correndo atrás de não sei o quê. Mas é clichê, porque assim, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido essa frase, mas o tempo ele vai passar de qualquer forma. Só que você vai chegar lá na frente e você vai se levantar para realizar as suas atividades todos os dias, se orgulhando daquilo que você faz, enxergando propósito naquilo que você faz, ou você vai se levantar e, ok, mais um dia de trabalho. Nossa, tá faltando quanto para o final de semana mesmo? Sabe, isso para mim é a essência dessa jornada. Eu me levanto todos os dias cansada pra caramba. Né? Às vezes nem levanta. Nossa. Às vezes nem dormiu, né, Jéssica? Saiu do plantão, né? Enfim. Às vezes nem dormi, às vezes assim, só continuei de pé, nem levantei assim, sabe? Mas eu sinto uma satisfação enorme naquilo que eu faço. Eu sinto uma satisfação enorme no momento que eu encontro o paciente, que eu consigo, ainda nesse momento de curso, trazer conhecimentos que modificam a vida dele naquele momento, que mudam o semblante dele de apreensão e de medo, de constrangimento, e fazem com que ele se sinta à vontade, ele se sinta acolhido, com que a gente possa ter junto do paciente uma conversa assim, gostosa, prazerosa, sabe? Leve e divertida. Isso me realiza todos os dias. Então, a gente passa por cima dessas coisas. E humana, né? Já puxando o link aqui, assim, a respeito da medicina em si, né? Que muitas pessoas falam assim, mas a inteligência artificial tá aí, vai tomar conta dos médicos e tudo mais, do conhecimento. Vai tomar conta de muita coisa. E quem não tiver conectado com isso, vai perder um pouco de espaço. Mas nunca a inteligência artificial vai substituir o cara a cara, o olho no olho, Jamais. O feeling, a atenção,
o cuidado, que eu acho que tem isso muito em você. Eu sinto muito isso, é o que me move dentro da medicina. E eu amo encontrar profissionais assim, que consigam enxergar o paciente como uma pessoa, como uma mãe, como um filho, como um marido, como uma criança, como um filho, que está ali passando por uma situação. O amor de alguém. O teu paciente, ele é o amor de alguém. Então, assim, eu acho que isso não tem IA no mundo que vai tirar. Então, não é uma preocupação, e é um assunto que a gente pode colocar ali mais pra frente, mas só para pontuar aí um pouquinho, que é essa sua satisfação que você falou, né? De chegar e cansada, e a rotina, e corre. E ela é fitness, tá, gente? Não é só trabalhar e estudar, né? A diva é fitness. Sigam no Instagram, acompanhem a rotina, não fiquem com inveja, tá? Se você ficar com inveja, você manda a inveja pra longe e começa a fazer pelo menos alguma coisinha parecida com o que ela tá fazendo. Minha amada, meu Deus do céu, não, mas ó, gente, também não faça muito não, porque às vezes cada um sabe onde o sapato aperta, né? Eu não faço nem metade do que ela faz. E paciência, tá tudo bem. Não, mulher, eu sou uma pessoa assim, ligeiramente fugindo do assunto, mas voltando, vai se conectar em algum momento. Eu sou uma pessoa apaixonada pelas possibilidades da vida. Então, assim, eu vejo, natação, eu vou fazer isso aí. Não, porque a corrida é 21 quilômetros, não sei o quê. Vou treinar pra isso aí também. A gente estava até conversando sobre hipismo. Pois é, dia desse já me falou comigo sobre hipismo. Eu achei bonito. Vai procurar Vou procurar saber disso aí. Aliás, quem souber, tiver dicas de um local para fazer hipismo aqui em Recife, por favor, coloca aqui nos comentários que a diva tá querendo praticar o hipismo. E ela não sabe ainda, nem eu sei, né? Eu conversei com ela sobre isso, mas eu também não sei. Só falei que eu acho lindo a pose, né? Aquela coisa toda chiquérrima, aquela coisa assim de hipismo. E aí ela também achou, e ela tem mais tempo do que eu, né? O dia dela tem 72 horas, aí ela vai conseguir fazer. O milagre da multiplicação das horas, né? Exatamente. Mas depois eu conto pra vocês como é que eu faço esse milagre. Mas voltando aqui nessa questão da idade, né? Que eu acho que as pessoas que eu conheço, que tem na minha turma da faculdade, ou as pessoas que eu encontro, que estão na faculdade, que entraram, uma das perguntas ou alguma das dúvidas é como vou ser recebido pelos meus coleguinhas de classe sub-20, né? Que é 17, 18, 19 anos. O que você sentiu? Teve alguma insegurança a respeito disso? Ou você, tipo, tô nem aí? Como é que foi pra você essa... Eu tentei me misturar nos jovens, sabe? Eu tentei me camuflar. Mas o meu dialeto, gente, as minhas gírias, as minhas referências, elas não fazem parte da referência da garotada hoje em dia. Não faz. Entendeu? O pessoal dança assim, o pessoal não sabe fazer o passinho do tchacabum, entendeu? Nas festas. Eu fico perdida, eu não sei fazer essas danças modernas, sabe? Mas sobre a convivência, né? Noves fora a piada, mas... Não, antes da convivência, o que você sentiu? Assim, tô indo pra aula e sei que na minha sala de aula a idade vai ser essa. O que vem na sua cabeça? Tá. Primeiro, eu achei que o pessoal ia me achar... Mais uma vez a cadeira trapaceando. Eu primeiro achei que, assim, seria... Sabe quando... Quero destruir o estúdio, né, gente? Calma. Calma, olha. Pausa, que eu vou arrumar a cadeira. Deu quanto tempo de gravação? Não tá pausado, não. Tá continuando, vamos lá. Tá. Vai sair nisso aí, vamos lá. Porque nós somos de verdade. Aqui é verdade. É verdade verdadeira. Exposta no e crua, entendeu? Tô olhando pra agora. Tá, então vamos aproveitar aqui para fazer um merchan aqui do estúdio Lab 369, que é o nosso patrocinador oficial aqui do nosso canal, né? Que tá nos proporcionando todo esse ambiente maravilhoso. É um estúdio, gente. Olha, não vou te falar. Nosso primeiro vídeo sendo feito com essa qualidade, meu amigo, é só no estúdio Lab 369. Vamos lá. Então, eu te cortei e fala lá dos coleguinhas. A sensação que eu tinha e o medo que eu tinha, o que se passava dentro do meu coração, era que aquele dali era um baile black tie e eu tava chegando de biquíni.
A ideia era mais ou menos essa, porque eu me sentia assim, eu disse, minha gente, o que é que eu vou fazer lá? Eu não tenho essa mesma comunicação do pessoal, os meus mecanismos de estudo arcaico. Mecanismo de estudo é outro ponto. É que esse é um ponto que a gente já conversou antes e que precisa ser trazido aqui nesse momento. Verdade. Gente, nós que tem mais, assim, de 30 anos, a gente não está muito bem articulado com esse negócio de Notion, entendeu? De Anki. Fala devagar pra gente, pensa. E outra coisa, geração Z, você mesmo da geração Z, a geração Alfa tá chegando aí, você vai saber o que eu tô passando. Vamos Não, com calma. Notion ainda tem alguns que até ainda... Mas Não, Notion é Notes... Olha, caderno, gente. Eu tinha muito caderno. Eu entrei na faculdade cheia de caderno. Agora que eu tô com isso aqui, ó. Isso aqui. E eu ainda fico me sentindo mal, assim. Porque às vezes eu fico, cadê papel? Eu nem sei escrevendo isso aqui direito. Eu consegui aprender algumas coisas agora, assim, esse negócio. Eu tenho uma coleção de marca-texto da Stabilo que eu não uso mais. Entendeu? Tá tudo lá em casa juntando poeira. Minhas canetinhas não uso mais. Porque não existe isso mais dentro do ambiente acadêmico. É verdade. Eu achava que eu ia pegar meu livro, ia lá na biblioteca, ia abrir o livro e estudar. E não, tem o Notion com os resumos e não sei o que e tal. E o Anki que simula a prova de anatomia, aquele monstro da anatomia, né? Que assim, depois que passa, eu já tô no 6º período, tá, pessoal? Eu vou falar pra vocês que, nossa, galera, tranquilinho. Mas na época, você é doido, nossa, nem dormia. Mas esse assunto para próximos, cenas dos próximos capítulos. Mas eu me senti... o meu medo era de ficar completamente desconectada. Mas, especialmente lá na UFPE, que foi a minha porta de entrada, foi onde eu comecei o meu curso de medicina. Não fiquei na UFPE por questões logísticas. Né? Hoje, estudando na FPS, eu tenho o meu trabalho, a minha casa e a minha faculdade, tudo dentro de um raio de 5 quilômetros. Então, eu consigo transitar muito bem entre uma coisa e outra. Né? E a academia está aqui perto, enfim. Tudo que eu preciso está dentro de um raio de 5 quilômetros. Então, a logística ela é muito melhor. Mas eu comecei na UFPE e a turma me abraçou. Tinha um outro velho lá também. Na sala. Tinha também, que ele estava na segunda, era terceira Jéssica. Rapaz, vai ver o vídeo e vai dizer assim, ela não chamou de velho. Ele sabe, a gente se chama assim. Ah, então tá bom. É a nossa forma carinhosa, ô velho, é assim mesmo, tá, pessoal? Não é etarismo, é linguagem, dialeto próprio. E eu fui muito acolhida, sabe? Foi um ambiente realmente muito carinhoso. E dentro da Universidade Federal, até um pouco mais do que dentro da FPS, eu via que assim, a gente passava todo mundo por uns perrengues muito grandes. Estava todo mundo meio perdido, porque o ritmo da Universidade Federal é assim... É intenso, são muitas aulas, a gente tem uma disponibilidade de recursos um pouco mais limitada, então a gente realmente aprende a se virar nos 30. E a gente tem muitas pessoas que vieram de diversas partes do estado, às vezes de outro estado, que estão numa condição de vulnerabilidade que a gente estava quando a gente foi lá para especialista. Para a escola da aeronáutica. Perdido lá de Guaratinguetá. Eu saí daqui de Recife, tu saiu lá de Belém do Pará. Vê pra aí, foi bater lá em São Paulo. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, assim, eu senti um acolhimento muito grande. Eu senti que aquele dali era um espaço que me cabia. Dentro da faculdade que eu tô hoje, de início já foi um pouquinho mais difícil, porque as pessoas elas já pertenciam, já se conheciam de outros períodos, núcleos, né? De outros, já vinham de colégio, ensino médio, né? Então eu tinha que ir, né? Mas tem sido, na verdade, uma experiência muito satisfatória. Eles renovam verdade. os meus ares, né? Me fazem sentir jovem outra vez. E eu trago as minhas lições de realidade. A gente fica até assim, né, se espelhando nos looks deles e tal. Exato, tipo, né? Pra poder ficar ali parecido com os nossos coleguinhas. Exatamente. E eu digo pra eles, menino, a vida já me deu tanto não. Meus amigos que estão vendo esse podcast vão saber. Rapaz, a vida já me deu tanto não, já fechou tanta porta na minha cara, uma a mais, uma a menos, eu tô nem aí. Mete a cara e faz, rapaz. É verdade. Eu também, quando eu fui entrar, eu fiquei com muito medo de ser rejeitada, Jéssica. Essa é a verdade. Né? Eu acho que todo ser humano ele tem aquela tendência de querer ser aceito. Uhum. E aí eu
como Jéssica falou, ela entrou primeiro na federal, tá? Então não venham com preconceito de faculdade particular, não sei o que, porque ela não tá lá na federal porque ela não quer. Mas se ela quisesse, ela tava. Ela optou por ir para a FPS, tá, gente? Então, assim, a faculdade particular, ela é uma novidade na idade, né, dos nossos coleguinhas. A federal até tem gente que está lutando há mais tempo para entrar, então você até encontra o pessoal mais velho. Isso é verdade. Do que na particular, a idade, o círculo social dessas pessoas, né, porque são pessoas, a maior parte, né, com uma boa condição financeira, e saber se eles vão te aceitar ou não. Então eu falei assim, cara, como é que eu vou sentar na sala com um monte de gente, eles vão me olhar, vão me chamar, achar de velha, de tia, não sei o que, não sei o que. Tá, esse é pensamento que vem na cabeça, tá, gente? Isso a gente tá falando aqui, abrindo o coração pra vocês. Mas eu falei, quer saber? Mas como a Jéssica falou, já passei por tanta coisa nessa vida, se me rejeitarem também, meu amigo, olha, tô nem aí, viu? E fui pra lá, peguei meu caderno, minhas folhas, meus papéis, meus lápis, caneta, apontador, borracha, canetinha colorida. Mas eu já tinha te falado do tablet, do iPad, da canetinha. Gente, eu já tinha te passado gente. Olha, na minha adolescência eu não tive computador, gente. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho devagar com essas coisas. Tem gente que já teve computador desde cedo. Celular a gente já vai ter já muito pra frente. O celular só era ligação, não tirava nem foto. Entendeu? Então, assim, não dava, né? Eu era uma coisa ou outra. A 30 a mais em mim reconhece a 30 a mais em você, tá? E a 30 a mais que tá por aí, então... Sinta-se abraçada. Sinta-se abraçada tá? por nós. Então, assim, e para mim foi uma grata surpresa, porque eu entrei de cara numa faculdade particular, uma faculdade renomada aqui em Recife, que tem um público, de certa forma, selecionado, e eles foram maravilhosos comigo, Jéssica, maravilhosos, assim. Eu não senti preconceito de maneira alguma, eu não me senti rejeitada, muito pelo contrário, me senti muito acolhida, amo minha turma, MC, amo vocês de coração. Admiro vocês nessa questão de comportamento, né? Porque hoje em dia os jovens já estão um pouco assim, né? Meio sem noção. A gente que vai ficando velho chama o jovem de sem noção. Vocês vão fazer isso também. Mas assim, vocês são muito acolhedores, sabe? A nossa turma tem gente que é bolsista, que é fiéis, que é ProUni, e eu não vejo essa diferença dentro da minha sala, tá? Então se você tá aí querendo entrar através do FIES, através do ProUni, e fica assim com, ai meu Deus, como é que eles vão me tratar, como é que eu vou me sentir dentro da faculdade? Na minha faculdade, na minha turma, não vi isso, né? Eu vi todo mundo sendo tratado como igual, tendo condições financeiras ou não tendo condições financeiras. Todo mundo é amigo, todo mundo se trata bem. Lógico que tem os arranca-rabo depois com o negócio de trabalho, de grupo, de não sei o quê, mas assim, preconceito financeiro, de cor, de idade, de sexo, não tem. Eu não vejo isso na minha sala, né? Eu não posso falar do universo, mas assim, na minha faculdade eu não vejo isso. Então eu me senti muito acolhida. Isso é um dos pontos que às vezes as pessoas que estão pensando em fazer medicina podem achar que seria um empecilho ali, né? Um problema. E aí a gente está passando para vocês aqui a nossa vivência, né? Dessa primeira impressão, assim, de chegar na faculdade e enfim. E sobre a questão do dia a dia, assim, né? Da rotina, do trabalho, do conciliar tudo, do cansaço, da carga de estudo dentro da faculdade. Como foi para você, né? Quando você chegou na faculdade, o que você sentiu? Foi bastante desafiador. Na verdade, não vou dizer foi. Não deixou de ser. Não vou fazer que foi, não. É bastante desafiador ainda hoje. Tá, e só um parênteses aqui, gente. Quem tá falando é uma pessoa que estudou para entrar no concurso nacional da aeronáutica. É uma pessoa que se formou em controle de tráfego aéreo, trabalhou na torre de controle de aeródromo de Recife, internacional, que é uma super movimentada. Loucura. Trabalha no Centro Atlântico e fez faculdade de engenharia, tá? Então, só para nivelar aí, para você ver quem é que tá falando. Meu Deus do céu, olha o tamanho da responsabilidade. E eu vou dizer aqui uma coisa para... Volto já para a pergunta, tá? Mas, assim, é muito importante, isso é algo que eu gostaria de deixar para as pessoas nesse podcast, de aproveitar as oportunidades que surgem na vida, os desafios que surgem na vida, porque às vezes você
Você não vê tanta finalidade, às vezes você recebe uma determinada atribuição, mas para que eu estou fazendo isso? Eu nem gosto dessa determinada coisa. Não foi o meu caso com a instrução e supervisão dentro da Torre Recife. Do controle de tráfego aéreo, né? Isso. Eu fui instrutora porque eu quis, era uma responsabilidade a mais, mas eu amava fazer aquilo ali. Eu atuei dentro da supervisão e também foi algo extraordinário. E hoje eu coleto essas habilidades, principalmente de relacionamento interpessoal, e trago elas para dentro do curso de medicina. Então, aproveita as oportunidades que a vida te dá e observa esses desafios e essas novas atividades como uma oportunidade de você desenvolver novas habilidades, tá? E mais no futuro você vai ver que vai servir para alguma coisa. Vão servir e bastante. Mas, voltando à sua pergunta, né, sobre esse primeiro contato com a faculdade e esses desafios que foram enfrentados, essa questão da rotina. A rotina ela precisa ser bem estruturada. Como a gente tinha falado no começo, a primeira coisa que você tem que entender, sacrifícios deverão ser feitos. Ponto. Tempo de lazer vai ser sacrificado, tempo com a família vai ser sacrificado, tempo com os amigos vai ser sacrificado, mas tem dia para começar e tem dia para terminar. Com certeza. Tá? E esse é o preço que precisa ser pago para que você consiga chegar onde você quer. Eu acho que a gente precisa ser muito realista nisso. É colocar aqui o que é necessário. São esses sacrifícios, são essas as necessidades. Eu estou pronto para abrir mão disso? Eu estou pronto para pagar o preço disso aqui? Noite de sono? Estou disposta a enfrentar? Estou. Desgaste e mau humor, todas essas coisas, e cansaço, exaustão, estou disposta a enfrentar? Estou, então beleza, então vamos. Uma rotina organizada, eu tento de verdade separar as atividade física como um momento que eu tenho para mim, é meu momento, meu fone de ouvido, meu script, e eu estou dedicando aquele tempo para mim. Eu entendo que aquilo dali cuida da minha saúde física, cuida da minha saúde mental, realinha meus chakras, eu boto umas emoções para fora também, estou com raiva de alguém, levanto uns pesos, entendeu? Tá tudo certo, tudo resolvido. Mas planejamento, você entender o que você quer, o preço que você tem que pagar, assumir isso e seguir em frente. Tá? Reclamar não vai adiantar muito, não. Não vai resolver. Não vai resolver. Você só vai encher o ouvido de outra pessoa, certo? Só vai ficar ali ruminando acerca da sua vida, envolvendo dentro de uma atmosfera, e no final das contas você vai ter que agir. Levanta, age, é menos tempo, entendeu? Que você gasta. E tempo é tão valioso, é verdade, meu Deus do céu. Verdade. Eu até brinco com o pessoal, eu digo, ó, não tenho tempo para ficar estressada, não. Se chorar, eu vou agendar para daqui a 2 semanas. Exatamente. Entendeu? Nessa semana não tem tempo. Eu tava cheia de coisa para chorar, mas que não tô com tempo, não. Melhor... Eu acho que Depois. isso é uma coisa que a maturidade também ajuda, né? Assim, acho que a gente fala dos desafios acima dos 30 anos de idade de entrar na faculdade, mas também tem as vantagens, né, Jéssica? Eu acho que a maturidade para você encarar os desafios, porque a faculdade é difícil, não só pra gente que tá mais antiga, né? Como para os mais novinhos, porque eles passam por isso também. Sim. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. É a saúde mental do estudante de medicina, que há muitos casos de depressão, ansiedade. A minha faculdade, inclusive, ela tem um psiquiatra que ele fica à disposição dos alunos, não é cobrado, é gratuito, para os alunos de medicina, um acompanhamento psiquiátrico e psicológico e psicopedagógico também, porque é necessário. E assim, eu percebo que o fato de já ter uma jornada, de já ter passado por várias coisas na vida, te dá uma carcaça, assim, né, pra tipo assim, o mundo não vai acabar por conta disso, né, Jéssica? Você olhar para um desafio, uma prova, um assunto, ou um professor que de repente não deu o assunto de uma forma e cobrou de outra, desafios em geral, eu acho que dá uma
A idade já dá essa maturidade. Eu acho que o fato de ter sido militar dá mais ainda, né? Volta para aquele ponto que eu falei, as oportunidades que surgem na sua vida de você assumir determinadas responsabilidades, elas servem depois. Sério mesmo. Essa questão de lidar com pessoas, o trato com pessoas, questão de acolhimento. Sendo supervisora, isso era fundamental. Eu precisava olhar para o meu operador e eu precisava entender que ele não estava bem naquele dia, ou que ele tinha ficado abalado com uma determinada situação que tinha acontecido, que ele não estava muito seguro do que ele estava fazendo e eu precisava intervir. Então, são oportunidades que a vida cria. E eu já fiz essa reflexão, sabe? Se eu tivesse entrado na faculdade mais cedo, eu acredito que a gente está onde a gente precisa estar, né? Esse momento, para mim, fazer a faculdade nesse momento, eu tenho um outro olhar. Eu lembro da Jéssica que estava lá na escola de especialista, com 17 anos. Não sei como a minha mãe me deixou fazer Deixava um negócio de fazer um negócio. Pegar minha menina vai pegar um avião lá pro outro lado do país e eu ir. Verdade. Mãe! Mas eu olho para aquela Jéssica com 17 anos, o que ela conseguia compreender do mundo, o que ela conseguia compreender do relacionamento com as pessoas, de postura, do que fazer. E eu olho para essa Jéssica de 34 anos, revelando agora a minha idade. E eu olho para essa Jéssica de 34 anos e eu sou muito grata por estar fazendo medicina agora. Porque esses 17 anos de Força Aérea, esses 17 anos dentro de trabalho já, esses 17 anos quebrando pedra e enfrentando dificuldades, me prepararam para que eu chegasse hoje como uma profissional mais humana, como uma pessoa que sabe se relacionar melhor dentro do ambiente. Então, estou no lugar certo. É o momento certo. As dificuldades que a gente enfrentou aí na nossa jornada, elas dão uma tranquilidade para enfrentar os desafios, né? E é o que você falou, né? Humaniza mais também. Eu acredito que, infelizmente, a gente escuta muitos depoimentos, até dos nossos próprios colegas ou familiares que foram ao médico, o médico não deu atenção, né? Acho que já chegou muita gente para você e falou assim, mas o médico nem olhou na minha cara. Talvez venha um pouco dessa falta de maturidade de um jovem que entra muito cedo numa faculdade, que encontra muita dificuldade dentro da faculdade, muita dificuldade dentro da residência, e no momento que ele começa a atender, que ele começa a entregar para a sociedade aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele tem para oferecer, ele já está cansado. Só que ele está cansado, mas ele ainda está começando a vida, né? E aí a gente já veio cansada, velha de guerra, né? A gente já está cansada, então assim, o que a gente tem agora é só alegria, né? Rapaz, para me derrubar agora tem que fazer um esforço, viu? Tem que fazer um esforço, porque menino... O pessoal da faculdade, às vezes, olha... Já deu. Eu tenho uma amiga que, quando tá na época de prova, ela olha assim... Eu lembro bem dessa cena. Eu entrei na sala de aula, assim, abri a porta. Aí ela olhou, assim, pra minha cara e riu. E ela disse assim... Ai, adoro essa tua cara quando tu tá na semana de prova. E eu sabia que eu tava toda, né, descabelada, com a cara inchada de sono. Ela disse... Ela é muito engraçada, essa tua cara na época de prova. Eu digo, mulher... É sobrevivendo. E achando graça. Sobrevivendo e achando graça. Que é isso, né? A gente... aprende e vai encarando os desafios, se der, deu, se não der, não deu. Eu acho que você não pode desistir. Se você desistir, você já perdeu. Existem muitas estratégias que eu utilizo nesses momentos um pouco mais difíceis, nesses momentos em que assim, a gente realmente... Noves fora todas essas brincadeiras que a gente faz aqui, tá? Existem momentos em que a gente duvida. Eu passo por vários momentos desse. Tá? Esse último semestre, nossa, em Anatomia 4, que eu fui para recuperação, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito, e agora o que é que eu faço? Era um momento pessoal bastante difícil para mim também. Então, eu cheguei a duvidar em alguns momentos se eu teria essa capacidade de conseguir transpor esses desafios. Mas é importante que a gente olhe para cada tarefa, né, individualmente,
Em vez de tentar contemplar o cenário inteiro de muitos desafios, pega uma pequena tarefa, realiza essa tarefa, ela vai te dar um senso de... Sabe aquela descarga de dopamina na cabeça? Não, De cumprimento de dever, né? capaz, Eu consigo. cumprimento de dever, eu sou capaz, eu consegui chegar até aqui. E em tudo que você faz, dê o melhor de si. Se você alcançar aquele resultado, ótimo. Se você não alcançar aquele resultado que você esperava, você vai ficar tranquilo, com a consciência em paz de que você realmente deu o seu melhor. E pode ter certeza que essas duas coisas elas se encontram. Tá? Aquilo que você alcançava aliás, aquilo que você buscava e aquilo que você alcançou vai se conectar quando você dá o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, com certeza. E assim, em relação às disciplinas dentro da faculdade, né, a gente deu um panorama assim geral da dificuldade em si que é. Agora assim, quando eu entrei, Jéssica, eu tive a sensação que era tiro, porrada e bomba. Mas é. Né? No quartel tinha um acionamento, né, que eles faziam de madrugada, que eles soltavam uma bomba dentro do alojamento que a gente dormia. E aí a gente tinha que se arrumar e sair correndo do alojamento, colocar a farda e sair. Enfim, foi a sensação que eu tive quando eu cheguei. São dois. Era mais ou menos isso. É o quê? E não era nada, era só uma pessoa explicando anatomia pra mim. O professor querido e amado que eu tenho de anatomia, que é o Alex. Vou até convidar o Alex pra vir aqui qualquer dia desse, pra gente conversar. Mas aquele homem, meu Deus do céu, parece que falava grego. Então, assim, é difícil, mas não é impossível, né, Jéssica? Não é impossível. E outra coisa, quando você falou, fiquei de recuperação e tal, não sei se já tinha acontecido com você. Eu nunca tinha ficado de recuperação em nada na minha vida. Então, quando que eu fiz uma prova que... Amiga, eu vou fazer uma pausa na sua fala. Eu vim da engenharia. Pois é, cara. Então, recuperação, É normal, né? a gente torce para ter condições De chegar, né? É. Imagino. Pois Vai mas aí conseguir. eu aprendi isso agora na medicina, entendeu? Porque assim, primeiro eu fiquei triste, achando, meu Deus, eu sou, né, sou burra, não dá, fiquei de recuperação. Aí fiquei mal, assim, por uns 30 segundos. E aí depois eu falei, minha filha, é o que temos, vamos estudar. E aí, graças a Deus, eu estudei muito, aí entrei em hiperfoco nisso aí, que eu disse, não vou passar essa vergonha, não. E aí consegui ser aprovada com 9,7, porque meu professor, ele não dá moleza pra ninguém. Ele não deu nem um décimozinho, né? Enfim, amo o Alex de coração. Foi um professor que me inspirou bastante, né? Ele até também é da Federal. E a gente sempre conversou bastante sobre questão de postura, né? E ele sempre falou, Jamile, vocês têm muita coisa aqui na faculdade. Vocês têm muito recurso aqui na faculdade. Os outros alunos, em outras situações, não têm o que vocês têm. Então, assim, aproveita, estuda. Né? Vocês têm tudo para se dar bem. E tem aluno aqui que eu vejo que não quer nada com nada. E por isso que eu não deixo passar mesmo, não dou um décimo, ficar de recuperação por causa de um décimo, vai ficar. E se reprovar por causa de um décimo, vai reprovar. Tá certo. Porque, assim, ele dá aula, ele, enfim, dá todo o suporte. E se a pessoa não foi, é porque realmente não, entendeu? Lógico, não vou querer dizer que porque a pessoa não quis, é porque tem dificuldade. Gente, é o seguinte, é muita coisa. Então, às vezes, você tem que escolher alguma coisa para fadar, né? Tipo assim, são 11 cadeiras no primeiro semestre. Cara, tu vai conseguir ir bem nas 11? Talvez não. Então, se não dá pra ir bem nas 11, escolhe uma e deixa pra recuperação, e na recuperação você recupera. Foi a tática que eu criei pra sobreviver. Então, no primeiro semestre eu fiquei em anatomia. No segundo semestre eu fiquei em fisiologia, que é outra professora maravilhosa da faculdade, Isabel. Mas é casca grossa, meu amigo. A prova e a disciplina agora ela ensina maravilhosamente bem. E já no terceiro eu já consegui passar tranquilamente, uma das piores no meu terceiro período. Eu tô indo pro 5º período agora, tá, pessoal? No meu terceiro período foi imunologia, que foi bem complicado. O Pablo também, professor maravilhoso. Enfim, cada semestre tem um desafio. E, cara, eu tô no 5º período, gente. Veja, que era eu há 2 anos atrás, nada. Não sabia nada de medicina. E aí eu tô quase na metade do curso de medicina. E se eu não tivesse entrado há 2 anos atrás? Eu estaria ali, olhando. Aí um faz medicina, aí ele, ai, que legal, o fulaninho tá fazendo medicina, né? Se acha. E aí ia ficar só ali, comendo a minha inveja por dentro e não teria me movimentado. Né, Jéssica? E graças a minha amiga maravilhosa,
eu consegui romper essa barreira e entrar. E, assim, para o futuro, assim, o que você imagina nesse restinho ali de anos da faculdade, né, que você tem pela frente? Você está no ciclo clínico agora. Isso. E depois vai entrar no internato. Para quem não sabe, tem muita gente que fala comigo, acha que medicina são só 5 anos. Ah, mas 5 anos se forma. Não, não é. A medicina é formada, são 6 anos, são 2 anos. Assim, pode mudar um pouquinho esse período dependendo da faculdade, mas o início é o ciclo básico, onde você tem um monte de disciplina, difícil pra caramba. Aí depois tem o ciclo clínico, que você vai ter aula com médicos e as especialidades médicas. E depois os outros anos finais, que seria o internato, que você vai para dentro do hospital. Mas você não é médico ainda, chama de doutorando, né? Isso. Doutorando, eles chamam dentro dos hospitais. Então, os doutorandos nos hospitais, eles não estão formados em medicina, eles estão com toda a bagagem, mas eles estão dentro do hospital sendo acompanhados por outro médico que está ensinando, tem que fazer prova para passar de ano, para poder se formar ainda. Então, assim, tem essa jornada. A gente passou pelo básico, né, ciclo básico, estamos agora no clínico ali, meio que se achando médico e tal. E daqui a pouco a gente vai entrar no internato. Qual é a sua expectativa aí pelo que está vindo pela frente? Eu tenho aproveitado muito cada uma dessas fases. O ciclo básico foi realmente bastante desafiador, uma densidade de conteúdos muito grande, mas é um momento realmente necessário para quando você chegar no clínico e o paciente te fizer uma pergunta, você saber pelo menos desenvolver aquele diálogo e até você ter a habilidade de, reconhecendo os limites do seu conhecimento, dizer, olha, a partir daqui, quem vai conseguir lhe prestar um esclarecimento, um melhor esclarecimento, é o meu preceptor. Mas eu tô amando cada etapa dessa jornada. Eu me lembro do meu primeiro atendimento solo, foi a minha avaliação dentro do ambulatório de clínica médica, e é muito satisfatório você ver um paciente chegar com uma determinada situação e ver que ao longo desse processo de consulta ele vai conseguindo se sentir acolhido, sabe? Mais do que simplesmente passar um remédio, propor um tratamento, ele consegue sentir que aquele dali é um ambiente que o acolhe. Aquilo dali foi excepcional para mim. As minhas expectativas são as melhores. Eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar crescendo mais. Eu quero expandir esse contato com outras especialidades, com outras áreas. Quero conhecer mais. Eu já cheguei na medicina com, né, meu coração bate pela cardiologia. Entendeu? Piadinha. Bate, bate. Meu coração bate mais forte pela cardiologia, mas ao longo dessa trajetória eu já me apaixonei pela pediatria, eu já tive um flerte com a ginecologia, achei nefrologia fantástica e depois eu me desencantei. A psiquiatria, amada! Até a psiquiatria! Até a psiquiatria. Entendeu? Meu coração é meio bandoleiro, eu tenho várias paixões, mas o meu amor é a cardiologia. A cardiologia. Então, assim, eu tô aproveitando muito essa jornada, essa experiência, poder conhecer diferentes áreas, tem sido muito gratificante. A medicina é apaixonante. Jéssica, não é para romantizar, mas eu vou romantizar sim, entendeu? Eu estou vivendo uma história de amor. É isso. E você vai ser uma excelente cardiologista. Não vai ser aquela cardiologista que você vai chegar lá, ele tá fumando cigarrão, ou tá lá com aquela barriga grandona, não? Você vai ser uma cardiologista que pega no pé do paciente, não? Eu vou ser a prova daquilo que eu prego. Eu não tenho dúvidas. Porque se eu disser para o meu paciente, meu amigo, 150 minutos de atividade, vou aproveitar esse momento para falar com você. A OMS recomenda que você pratique pelo menos 150 minutos de atividade física durante uma semana. Minha gente, isso não é nem meia hora. Meia hora eu tenho certeza. Mais de meia hora você já está ouvindo o nosso podcast. Por que você não está caminhando? Por dia. Vá caminhar nos ouvindo. Bote um tênis no seu pé agora. A gente espera. É verdade. E assim, ela realmente vive... E eu acho isso legal, né, Jéssica? Você viver... para você ser o exemplo do seu paciente também. Ele precisa
vê em você algo inspirador realmente para que ele melhore e que veja que há a possibilidade de melhorar e mudar de vida. E não tenho dúvida, pode já seguir a Jéssica. Vou já botar aqui o link do Instagram da Jéssica. Já segue para poder dicas de saúde, dicas de rotina. E se você tá na faculdade de medicina, também segue. E se você não tá, segue também, que ela é maravilhosa. Eu falo de várias coisas. E aí, assim, ela com certeza vai ser uma cardiologista maravilhosa. Você falou um pouquinho aí dessa questão do paciente, né? Eu não sei, eu vou pontuar aqui. Quando a gente foi para essas consultas, né, com o preceptor, não sei se você percebeu isso também, teve uma paciente que ela se sentiu tão acolhida, porque eram vários alunos, né? Porque assim, eu pensava, poxa, será que o paciente não vai ficar constrangido, que tá cheio de aluno aqui? E aí, ela ficou tão assim, que ela disse, gente, que vocês se formem logo, tá? Porque vocês são muito bons, vocês são maravilhosos. Assim, ela saiu totalmente examinada, né? Porque a gente tem que fazer todo o procedimento. Então, assim, totalmente examinada, cuidada, olhada, assim, sabe? No mais profundo dela, até na alma mesmo, assim, problemas pessoais, familiares que ela estava passando. Que a gente viu que algumas doenças, né? Acho que uma boa parte daquilo que vem nas unidades básicas de saúde também está vindo de doença psicossomática, né? A questão psicológica, psiquiátrica das pessoas, assim, tá muito complicado hoje em dia, tá abalado. Então, assim, às vezes uma conversa mais cuidadosa, um olho no olho. Então, assim, uma pessoa que está com hipertensão, né, com problema de coração, problema cardíaco, vai chegar no consultório da Jéssica aqui, ela vai olhar e vai cuidar e vai, sabe, te enxergar dentro das suas possibilidades, dentro da tua realidade. Eu acho que isso não tem preço, não tem preço. A medicina, ela é... Eu vou te dizer, eu acho que ela tem um braço social muito forte. Muito. Tá? A gente estuda isso, né, quando a gente está falando ali de saúde e sociedade, os determinantes sociais de saúde, o quanto eles interferem na saúde da população. Você vê que algumas doenças, elas têm uma prevalência maior, né, em determinados núcleos sociais. Sim. Então, eu acho muito importante essa sensibilidade, esse olhar que você trouxe dessa sua experiência ali, na unidade básica de saúde, dentro da comunidade, que a unidade básica de saúde ela é a responsável por realmente conhecer as pessoas que fazem parte daquele bairro, daquela comunidade. Você olhar para o que está por trás desse problema de saúde que a pessoa me traz, dessa condição de saúde que a pessoa me traz. Ela é uma pessoa hipertensa, mas qual é o pano de fundo dessa hipertensão? Né? Isso é fundamental. Eu acho que, falando daquele assunto de inteligência artificial, eu acho que esse é o divisor de águas, sabe? É por No isso que a diagnóstico. inteligência artificial ela não vai substituir. A inteligência artificial ela é ferramenta. Ferramenta, Do mesmo com jeito certeza. que o martelo sozinho, entendeu? Não constrói a cadeira. A inteligência artificial sozinha, ela não resolve problemas de saúde. Isso é A verdade. gente precisa do profissional, a gente precisa do médico, a gente precisa do enfermeiro, a gente precisa do agente comunitário de saúde, a gente precisa do dentista, a gente precisa de toda essa equipe Essa aqui. para fazer saúde. É o que você falou bem interessante, que é a questão de olhar o ser humano como um todo. Olhar o indivíduo como um todo. Ele não é só aquela doença que ele está trazendo para você. Ele é ele, a circunstância dele, a família dele, o bairro, a vizinhança, a condição financeira. Ele é um todo. E não dá para ser ignorado. Você tem que olhar isso como um todo. E aí você trouxe algo que é bem interessante, que é a questão da promoção da saúde. É a mudança da medicina curativa para a medicina que promove a saúde. Então, não é procurar um médico para curar um problema, mas é procurar um médico para promover a saúde e não ter o problema, né? Essa que é a medicina da família, da comunidade, que as UBS têm que promover, e a mentalidade que a gente tem que adquirir e levar cada dia mais para as pessoas, e você, né, no exemplo da cardiologia, trazer o estilo de vida, a mudança, mostrar o que o estilo de vida pode contribuir para a promoção dessa saúde, né, Jéssica? Exatamente. Nesse último período, a gente passou pelas
doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doença renal, e é mandatório, é taxativo, é sempre presente. Mudança de estilo de vida, sabe? Essa é a porta de entrada de todo tratamento dentro da medicina para essas doenças crônicas não transmissíveis. E é uma cultura, né? Assim, na verdade, a sociedade ela tá querendo a pílula mágica para resolver os problemas. Se você tiver uma pílula mágica para resolver os problemas, a pessoa quer para tomar, mas não quer mudar o estilo de vida, né? Então, assim, tem até um meme, assim, não sei se você já viu. Ah, sua doença é uma doença grave e corre o risco de vida, o risco de morte, né? E aí você fica, meu Deus! Aí o médico vai dizer assim, não, mas fique tranquilo, tem solução. Qual é, doutor? É mudança do estilo de vida. Aí, ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Porque se for só mudança de estilo de vida, eu não quero, então eu vou morrer, já tô condenada. E não é bem isso, né? Eu acho que pra gente, né, pra quem é aluno, acadêmico de medicina, a gente tem que tomar conta disso também, porque senão a gente vai sucumbir. Quem tá trabalhando, que a rotina também da medicina não é fácil, né? É uma rotina corrida, é desgastante emocionalmente, fisicamente, então tem que cuidar do estilo de vida também e levar isso para a sociedade também. Sim, sim. E queria então, Jéssica, que a gente já vai caminhando aqui para o fim, né, desse papo gostoso. E queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, que de repente em algum momento já passou pela cabeça essa vontade de cursar medicina, não restringindo apenas aos 30 a mais, mas também aos novinhos, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa nova que está com a condição ali no momento e sabe que é o sonho e sabe que é isso, quer correr atrás, mas também alguém que já está até depois dos 30, 40, 50, que a gente tem exemplos aí de pessoas que entram também na medicina, mãe, com filho, né, que acha também que não é possível. Eu tenho amigas que têm filhos, fazem faculdade de medicina também. O que você diria, né, para quem está nessa situação? E aproveite e coloque nesse grupo você mesmo. Lá atrás, quando você pensou assim, faço, não faço, faço, não faço, é para mim, não é para mim. Diga para as pessoas aquilo que também você diria para você mesmo nessa situação da dúvida. Certo. Se medicina é para você, se dá certo, se vale a pena fazer. Se você, qualquer que seja a carreira, tá? Seja a carreira militar, seja a carreira médica, qualquer que seja o seu sonho. Se você conseguir contemplar que você vai acordar todos os dias e se sentir realizado de ser aquilo que você escolheu, veja quais são os sacrifícios que você precisa fazer, veja qual é o preço que você precisa pagar, assuma a responsabilidade disso e vá em frente. A jornada não vai ser simples, mas ela vai ser gratificante todos os dias. Você vai voltar para casa exausto, em alguns momentos sim, mas o prazer que aquilo vai te dar de volta, o orgulho que você vai sentir de si mesmo ao conseguir realizar aquela tarefa e de realmente se reconhecer naquilo que você faz, isso é indescritível. Isso é o que me move hoje. Isso é o que me faz, todos os dias, acordar, olhar o tamanho da montanha e dizer, beleza, tá bom, hoje são 100 passos, hoje são 100 metros, vamos embora. E eu sinto muito isso também, que é a questão a caminhada. Eu acho que a melhor parte é o caminho, né? A jornada do que a gente está... Não sei se você tem essa sensação, mas tipo assim, se até agora a medicina for só isso que eu vivi até agora, já valeu a pena. Muito. E se for só o que vai vir até amanhã, já valeu a pena. E se vier muito mais coisa, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Porque agora, no perrengue, já tá valendo a pena. Já. Né? E pra Jessiquinha, que tava com dúvida, se fazia ou se não fazia, que tava ali no vai, Minha não vai. Filha, vá-se embora logo, você tá perdendo tempo. Porque, olha, pra começar a conversa, termina esse seu relacionamento tóxico com a engenharia. O casal não tá prestando, entendeu? Vocês já não estão conversando mais, vocês já não se entendem, já não existe amor nessa relação. Vá-se embora fazer a medicina, vá-se embora ser feliz. Que coisa boa, gente. Esse papo foi muito gostoso aqui com a Jéssica.
Obrigada, Jamile. Obrigada, pelo Jéssica, convite, por viu? ter vindo, por ter aceitado o convite. Vamos marcar mais conversa, mais cafezinho. Vamos, né? os cafés sempre são muito Café bem-vindos. com medicina. Vamos convidar mais gente também para conversar com a gente. Sim. E se inscreve aqui no canal, segue é o sininho, né? Marca o sininho, Ative as notificações. Dá o joinha. Dá o joinha, galera aí, pode botar nos comentários É. como é que se faz, que aí na próxima a gente faz direitinho. Isso. Tá bom? Joinha, se inscreve no canal. E ative as notificações. Tchau. Se você acredita que todos os dias em que você acordar para... Parou. Mulher, não era pra gente parar a cada 15 minutos? É, meu amor, mas eu acho que foi legal. A gente pode cortar. Eu não sei se tá gravando, mas continua, vai. Tá.